Olá pessoal, tudo bem? Nosso objetivo hoje é fazer uma planilha de banco de horas no Excel, ok? Para isso a gente vai ver algumas configurações relacionadas ao registro de horários aqui na nossa planilha. Eu preparei aqui um gabarito, pessoal, mas primeiro eu quero mostrar para vocês como que a gente faz esse tipo, deixa o Excel nessa configuração. Eu transferi os dados para cá, isso a gente já sabe fazer. Trocar a cor da célula, mesclar a célula, mesclei algumas células, centralizar o texto, colocar o texto em negrito, isso aí não é novidade para nós, certo? Vou dar um zoom aqui, ok? Para ficar mais confortável, para nós enxergarmos. E eu vou agora deixar essa planilha no mesmo molde dessa planilha aqui, ok? Aula 4.1. Primeira parte da aula 4. A gente vem aqui em layout da página e tira a seleção do exibir, as linhas de grade. Pode observar que essa planilha já ficou nos mesmos moldes do gabarito aqui, tá ok? Se eu registrar um número geral aqui, por exemplo, o número 1, essa tabelinha de duas colunas aqui, as células estão centralizadas, menos esse total aqui, vou pôr um negrito nele. Tá ok. Se eu registrar o número 1 aqui e deixar como geral aqui no registro numérico, eu venho aqui e coloco 1, dou um Enter. Só que aqui nessa célula eu volto e registro como hora. Olha o que acontece. O Excel registra como 0 horas. Por que o Excel registrou 0 horas? Vamos tentar o número 2. Pronto, aqui eu vou deixar registrado como geral. E na célula de horas eu digito 2, dou um Enter, volto na célula e registro esse 2 como hora. De novo o Excel entendeu que é 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. Voltando lá agora e registrar 0,5. 0,5 na célula geral. Vou na célula de horas, digito 0,5, dou um Enter, volto lá e personalizo como hora. Observe que agora o Excel registrou 12 horas. Vamos tentar agora 0,25. Um Enter. Ele registrado como geral. Vou aqui na coluna de horas. Digito 0,25. Dou um Enter. Volto lá e personalizo como hora. Deu 6 horas. O que está acontecendo aqui é o seguinte, pessoal, o Excel registrou 1 como um dia, 24 horas, e 24 horas são 0 horas, que é meia-noite, hora que começa um novo dia. 2 dias ele registra 0 horas novamente. Então veja bem, o que é 0,5? Como é que o Excel lê esse número decimal aqui? Da seguinte forma, olha, um dia tem 24 horas. Então, 0,5 dias são quantas horas? O Excel fez essa regra de 3 automaticamente. A gente multiplica cruzado, só para vocês lembrarem como é que fazia isso lá no ensino médio, ensino fundamental. Então, x fica igual a 24 vezes 0,5. E x vai ser 12. 24 vezes meio é 12. Então, o que acontece? Ele conseguiu entender esse número decimal como 12 horas, ou seja, meio-dia. Por outro lado, como ele registrou esse 0,25? Só para lembrar, 0,25 é igual a 1 dividido por 4. Só pensar em dinheiro que você vai lembrar rapidinho. R$1 dividido para 4 pessoas é 25 centavos. Um dia dividido em 4 partes dá 0,25 dias. Mas quantas horas isso significa? Vamos só fazer a regrinha de 3 para relembrar direitinho aqui. De novo, olha só. Um dia tem 24 horas. Então, 0,25 dias tem quantas horas? Fazendo a continha aqui, nós vamos ter x igual a 24 vezes 0,25. É melhor olhar esse 0,25 na forma de fração para fazer essa conta de cabeça. Então fica x igual 24 vezes 1/4. X vai ser igual a 24 dividido por 4, que vai dar
6 horas. Então o Excel entendeu 0,25 como 6 horas. Tá ok, pessoal? Então sempre que você digitar um número inteiro, seja ele qual for, e configurar a célula com uma entrada de horas, você vai ter 0 horas. Vamos voltar lá para ver? Voltando então, deixa eu só apagar tudo aqui. Voltamos aqui à nossa planilha e agora vamos dar uma entrada, por exemplo, aqui com o número 10. Um Enter, aqui ficou configurado como geral, nessa coluna dos números geral. Vou colocar o 10 aqui na coluna de horas, vou selecionar a célula e colocar hora. Olha o que acontece de novo. Qualquer número inteiro, pessoal, que você for colocar, o Excel vai entender como 0 horas. Tá ok? Se eu colocar aqui, por exemplo, 0,75, número geral, 75% de um dia, né? 3/4, tanto faz. Aí eu coloco aqui 0,75. Vou lá e configuro como hora. Ele já entendeu que é 18 horas. Por quê? Pelo fato da mesma regrinha de 3. Agora se eu colocar 1,75, não é um número inteiro. Vamos registrar lá. 1,75. Seleciona, coloca hora. Observe que ele entendeu 1,75 exatamente igual a 0,75. Por quê? Esse 1,75 é 1 mais 0,75. Ele entendeu o 1 como 0 horas e o 0,75 como 18 horas. E aí ele lançou 1,75 igual a 0,75. Se eu lançasse aqui, ao invés de 1,5, ia acontecer a mesma coisa. Ele ia registrar só meio-dia. Ok? Hora que você configura a célula como hora. A base que o Excel trabalha, numérica, é 24. Então, 1 significa 24 horas. Qualquer número inteiro significa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias. E ele vai registrar como 0 horas. Certo? Então, essa é a primeira coisa que temos que entender para trabalhar com horas, tá, pessoal? Vou voltar aqui para 1. Você vê que essa célula agora já está configurada para horas. Então eu dou um Enter. Ele já vai entender que 1 é 0 horas. Vamos vir aqui para adição. Como que nós adicionamos horas no Excel? Como que nós fizemos operações básicas de matemática, por exemplo, adição e subtração com horas. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10 horas, hora que eu digito, por exemplo, 9 horas aqui, 92.00, o Excel já vai entender automaticamente, olha, ele vai tirar o modo geral e vai colocar isso como hora. Tudo bem? Então, a hora que eu somo, como que eu faço para somar? 10 horas mais 9 horas. Clico aqui em total, coloco igual, célula B2, somado com célula B3. Enter. Perfeito. 10 horas mais 9 horas, 19 horas. Sem problema nenhum. Subtração. Coloco aqui. Vou usar o mesmo exemplo. 10 horas na célula de baixo. 9 horas. E eu peço aqui para o Excel subtrair. Nós já aprendemos a fazer subtração. Sempre que eu vou operar células através de fórmulas, eu coloco o sinal de igual, certo? Igual D2, agora menos a célula D3. Enter. Perfeito. 10 horas menos 9 horas, 1 hora. Sem problema nenhum. Então a gente já sabe configurar a célula para digitar 1 hora de várias formas, com minutos e segundos, 100 minutos e segundos. Pode ver que tem outras formas aqui também. Então você pode escolher a personalização que você quer aqui. Eu vou deixar só horas e minutos mesmo. Ok?
Então aprendemos a fazer esse registro, vimos como que o Excel lê as horas quando você configura a célula com horário, a questão dele trabalhar com base de 24 horas e lê o número 1 como um dia, o número 2 como 2 dias, 0,75 como 3/4 de um dia, 0,25 como 1/4 de um dia e 0,5 como metade de um dia, ou seja, 12 horas, que é esse caso aqui. Vamos ver agora qual o problema que pode acontecer quando nós operamos, somamos horas. Se eu colocar aqui 15 horas, por exemplo, eu vou somar com 12 horas. Enter. Eu vou pedir para o Excel somar igual, soma a célula B7 mais a célula B8. Enter. Ok. 3 horas, né? Só que se eu estivesse falando de horas extras, por exemplo, 15 horas mais 12 horas, não são 3 horas, né, pessoal? Então, o que está acontecendo aqui? Nós sabemos que 15 mais 12 dá 27. E a pergunta é, por que o Excel somou isso e deu 3? Vou pegar uma caneta aqui, pessoal, para escrever um pouco aqui, para explicar o que está acontecendo. A soma deveria ter dado 27 horas. Porém, o Excel entende 15 mais 12 como 27. Só que ele lê esse 27 como 24 mais 3. Esse 24 horas, ele registra como 0 horas mais 3 horas. Por isso que a resposta deu 3 horas. Tem mais de uma forma de contornar esse problema aqui. Eu vou ensinar uma para vocês, tá ok? Vamos selecionar a célula e vamos fazer uma configuração aqui. Uma configuração personalizada. Ao invés de usar esse horas, minutos, eu vou usar o seguinte. Eu vou colocar horas entre colchetes. Abro o colchete, coloco HH entre colchete, fecho colchetes. 2 pontos, minutos, ponto e vírgula, põe um arroba. Eu coloco OK. Ele já vai entender que isso é 27 horas. Tá ok, pessoal? Essa é uma das maneiras de personalizar. Se você tirar esse 12 e colocar agora 23 horas, 23, 2.00, ele vai entender que são 38 horas. Ou seja, de hora extra, horas trabalhadas a mais ou horas trabalhadas a menos. Ok? Então, um cuidado, pessoal. Preste atenção para uma coisa. Se eu coloco esse 23 aqui agora, sem os 2 pontos, olha o que acontece. 23 sem os 2 pontos. E dou um Enter, por mais que essa célula está configurada para horas, olha o que acontece. Ele vai entender como um número inteiro, que é o que aconteceu aqui com o 1, com o 2 e com o 10. Eu pus 23, ele leu como 0 horas. Ele leu como 23 dias. Olha o que aconteceu com o somatório. 567 horas. O que está acontecendo aqui, pessoal? Deixa eu pegar uma caneta aqui para comentar um pouquinho mais sobre isso. Então agora, olha só. 15 horas mais 23, número inteiro. Isso aqui deu 15 horas mais 23 vezes 24 horas. E o que significa isso? Tem que pegar e multiplicar o 23 por 24 aqui, né? E somar com 15. Isso aqui deu 567 horas. Se você digitar um número inteiro 23 nessa célula para ser somada com 15 horas, ele vai entender o 23 como 23 dias. Ok, pessoal? Então, tem que digitar os 2 pontos. Então, vamos lá. 23, 2 pontos, 00. Agora ele entendeu como 23 horas. Certinho? E claro que a soma, 23 mais 15 dá 38. Agora vamos ver um probleminha que pode acontecer na subtração de horas. Ao invés de fazer 10 menos 9, como nós fizemos lá em cima, vamos fazer ao contrário. 9 horas
menos 10. E aí vocês vão ver que vai dar um probleminha também. Então nessa célula do total, vamos subtrair a célula D7 com a célula D8. Começamos. Igual célula D7 menos célula D8. Enter. Pronto. Deu algum problema aqui, que apareceu o hashtag aí, né? Para o Excel fazer essa operação e registrar a hora negativa, eu tenho que fazer uma configuração especial aqui, tá, pessoal? Então, prestem atenção. Eu venho aqui em Arquivos, vou aqui no menu do lado esquerdo. Quem tem o Excel 2007, ele já aparece aqui nesse menu uma opção chamada Opções. Pode ver que o Excel 2016, ele não aparece aqui no menu esquerdo Opções. Então eu clico em Mais e vai aparecer Comentários e Opções. Clico em Opções, vou em Avançado, baixo essa barra de rolagem aqui e vou lá configurar o Excel em usar sistema de data 1904, certo? Ao calcular a pasta de trabalhos. Então seleciono essa opção, usar sistema de data 1904. Dou um OK. E aí o Excel já entendeu que 9 horas menos 10 horas é menos 1 hora. Ok, pessoal? Então essas configurações básicas são importantes para que nós possamos construir o nosso banco de horas. Primeiro, configurar a célula com arroba para ela ler 24, 48, 57 horas. Segundo, configurar esse menu aqui em Arquivos, Opções, Avançado, selecionar o Excel para ele usar o sistema de data 1904, ok? E aí ele vai ler a hora negativa. Então, visto essas duas configurações, podemos ir para a próxima parte da nossa aula, que é elaborar uma planilha de banco de horas. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição.